Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer a todos que assistem nossos vídeos aqui no nosso canal, professor Gilberto Souza. E eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem me chamado muita atenção. O assunto é sobre a teologia oriental, acerca da Bíblia, é claro, e a teologia ocidental. Se você não sabe, mas eu creio que saiba, eu vou reforçar. A teologia oriental é a teologia vinda de Israel, né? Porque a Bíblia é oriunda dos judeus. E a teologia ocidental é a teologia oriunda de Roma, da Itália, né? Na Inglaterra, da França, enfim, da Europa, por assim dizer. E a partir daí teve várias traduções e também muitas interpretações. Basicamente, fala-se sobre 18 vertentes teológicas. Vou te dar um exemplo, para você que não sabe. A teologia da Igreja Batista é uma teologia, a teologia da Maranata é uma teologia, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Metodista, enfim, da Igreja Católica. Então, olhando dessa forma, você terá aí basicamente 18 teologias diferentes ou mais. E a pergunta é a seguinte: como pode haver tantas teologias acerca de um mesmo livro que é a Bíblia? E eu, como acadêmico, como estudante e como professor também, né? Isso me intriga muito, tem me intrigado já há alguns anos. No entanto, o que eu vou falar aqui é mais de conceito próprio, para te fazer refletir sobre essa realidade. Eu quero usar uma figura, né, um exemplo, para você entender o que eu vou dizer aqui. Pense comigo. Vou usar um exemplo muito simples e do nosso cotidiano, né? Pense num carro Corolla. Para quem não sabe, o Corolla é um carro que é fabricado no Japão, é japonês. E ele vem com o seu manual de instrução. Lá no Japão, o manual de instrução no idioma original. No entanto, para sair do Japão, eles acrescentam idiomas, como inglês, como francês, espanhol, enfim, né? Outros idiomas de acordo para onde aquele veículo está indo, para qual país está indo. Agora pense comigo. Se o carro é de fabricação japonesa e tem manual escrito no seu idioma original e também traduzido para outros idiomas, que sentido teria um mecânico brasileiro, por exemplo, dizer que tem capacidade de dar uma interpretação ou de ter mais conhecimento da mecânica daquele carro do que os mecânicos japoneses que trabalharam na montagem, na fabricação, enfim. Ou seja, é um exemplo bem simplório, mas dá para você perceber onde eu quero chegar. Se não der, vou fazer você perceber agora. Se o carro foi construído lá no Japão, foi criado, foi montado e os mecânicos lá trabalharam nele, é claro que eles conhecem o carro a fundo, toda a sua mecânica. A menor peça, da menor à maior peça, da mais simples à mais complexa. Tal é a realidade que existe lojas da Toyota aonde esses carros são levados periodicamente para fazer revisão por pessoas especializadas no assunto. São pessoas que estudaram a fundo a mecânica daquele carro específico. E quando quebram uma peça que não tem no Brasil, eles pedem que venha do Japão
Estou dando esse exemplo para que você entenda. Muito bem. A pergunta agora é a seguinte. A Bíblia, vou usar uma linguagem simples, espero que você não se ofenda. A Bíblia é um produto que foi produzida onde? O conteúdo bíblico foi produzido onde? No Brasil? Nos Estados Unidos, no Canadá, nas Américas, na Europa, na Inglaterra, França? Onde? Na Itália? Não. A Bíblia foi produzida em Israel. Usando a figura de linguagem do carro Toyota que eu acabei de dar, os mecânicos que trabalharam na construção do livro chamado Bíblia hoje são todos judeus. Claro, isso é o que a teologia ensina, o que a tradição histórica e a própria religião ensina, e as faculdades ensinam isso. Principalmente tratando-se de Gênesis a Malaquias, são todos judeus. Considerando o Novo Testamento como parte da Bíblia também, a maioria dos mecânicos são judeus. Agora eu vou usar a linguagem bíblica. Os escritores dos quais escreveram os livros da Bíblia, de Gênesis a Malaquias, são todos judeus. De Mateus a Apocalipse, a maioria são judeus. E os que não são judeus viveram em Israel, passaram alguns anos lá, como Lucas, por exemplo, que é o escritor do Evangelho, escrito por Lucas, e do livro de Atos. Foi discípulo de Paulo, mas ele foi a Jerusalém, ficou anos lá, alguns anos, conviveu com os apóstolos, aprendeu com eles, participou da cultura deles para poder entender o contexto histórico, cultural, para escrever para que os gregos, do qual ele era grego, para que os gregos entendessem do que ele estava falando. Ele escreve para gregos? Sim, mas ele teve que ir a Israel, ficar lá alguns anos para poder aprender sobre o que ele ia falar. Enfim, assim sendo, meus queridos, entenda. Qual seria o correto? Se eu quero estudar a Bíblia, qual seria a atitude correta? Eu procurar teólogos americanos, das Américas, procurar teólogos europeus ou italianos, né, que faz parte da Europa, mas enfim, mais especificamente italianos? É claro que não. Eu deveria estudar com pessoas que pelo menos são da linhagem daqueles, ou descendentes daqueles, ou fazem parte do mesmo povo, daqueles os quais escreveram. É claro que eu falando isso para você, você deve ficar aí já com o pé atrás, outros vão não gostar mesmo do que eu estou falando, porque eu estou aqui quebrando um tabu muito grande, né, nessa minha reflexão, de que a teologia ocidental precisa voltar-se para a teologia oriental. Aí você pode estar pensando agora, professor, você está querendo dizer que cristãos ocidentais devem se tornar judeus? Não, não tem nada a ver isso, absolutamente não. Aprenda uma coisa, judeu é etnia. É uma questão de povo, característica, sangue, cultura, enfim. Mas quando o assunto é religião, aí muda. Porque, olha só, religião, no contexto geral, que a gente estuda na ciência da religião, cada religião é propriedade de um povo, de uma tribo, de um reino, de uma nação, enfim. Partindo desse pressuposto, a religião, ou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, citado, ensinado e mencionado na Bíblia, é um Deus de um povo, que é o povo de Israel. Então, se você quer seguir expressão de fé, se você quer entender, acreditar, exercer uma fé, uma religião baseado nesse Deus, então você precisa aprender como cultuar a Ele, como, enfim, fazer o que tem que ser feito a partir do livro que fala sobre Ele, que é a Bíblia. Segundo passo,
estudar com quem escreveu. Como eles não estão vivos mais, que foram de 3.000 anos atrás a 2.000 anos atrás, o último livro bíblico tem 2.000 anos de idade, então você deve estudar com quem? Com quem são especialistas no assunto. E diga-se de passagem, são os judeus. Tem muitos falsos judeus pelo mundo afora, principalmente na internet, mas tem muitos que são sérios e que são judeus de verdade, que ensinam a Torá, que ensinam no Novo Testamento como judeus messiânicos, que é um número de judeus que está crescendo muito nos últimos 10 anos, os judeus que são judeus, mas que acreditam no Messias do Novo Testamento e que aceitam o Novo Testamento como sendo Sagradas Escrituras também. Então, não é sobre se tornar judeu, é sobre estudar com quem realmente sabe, com quem faz parte do povo, da cultura, da expressão de fé original, de onde se origina essa fé. É sobre isso que eu estou aqui refletindo com você. Mas então você está desfazendo da teologia ocidental? Não estou desfazendo, mas estou colocando de frente com a teologia que você deve dar mais atenção. A teologia ocidental, ela diverge muito e converge muitíssimo pouco mesmo, pouquíssimo, né? Desculpa aí os exageros na fala, mas ela converge quase nada e diverge absurdamente. Por isso são mais de 18 vertentes, de 18 para mais. Como eu expliquei, repito, Assembleia, Batista, Maranata, Quadrangular, Adventista, Mormons, Testemunho de Jeová, enfim. Cada uma dessas tem a sua teologia, mas querem usar o mesmo livro, que é o livro chamado Bíblia, que se originou lá no povo de Israel, através do Deus de Abraão, e depois chega em Jesus Cristo, e os seus discípulos eram judeus, Jesus era judeu, Mateus capítulo 2, versículo 1 a seguir fala, e tendo, pois, Jesus nascido em Belém da Judéia, ou seja, ele era judeu, de um povo, de uma etnia diferente, há 2.000 anos atrás, cultura, tempo histórico, região geográfica totalmente diferente dos brasileiros e do restante do mundo, e que você que quer estudar sobre a Bíblia e quer seguir a expressão de fé desse povo, deve aprender essas coisas. Vou te dar um exemplo aqui para finalizar minha fala. Se você hoje fala assim, eu não sou budista, mas quero me tornar budista, eu te garanto que você não será se você não procurar um monge budista. E diga-se de passagem, budismo, islamismo, hinduísmo, shintoísmo. Shintoísmo é uma religião bem específica lá do Japão, mas se você quiser se tornar adepto a uma dessas religiões, até a sua cultura será mudada. Isso eu te garanto. Uma das poucas religiões que não exige isso é o cristianismo, porque o cristianismo ele prega uma expressão de fé totalmente desvinculada da sua raiz original, que é a expressão de fé judaica. Repito, não estou falando sobre se tornar um judeu etnicamente, mas sobre o cristianismo ser vinculado, ter as suas raízes lá no judaísmo, mas agir como se isso não fosse uma realidade. Como se fosse uma religião totalmente independente, criada pelos romanos, quando na verdade não é. E se você estudar a história das religiões ou do cristianismo, pelo menos você vai ver que eu estou com a razão desse ponto de vista de que o cristianismo ele existe por causa do judaísmo, e o Messias judeu é o Messias que o cristianismo prega. Se ele é o Messias judeu, se ele fala sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se ele ensina as leis desse Deus e está tudo na Bíblia e você pretende seguir, então você precisa entender que essa é uma fé judaica e que você está pegando emprestado, e aquilo que você pega emprestado você não tem direito de mudar e nem de tentar adequar a sua cultura e a sua vida, mas é o oposto, você deve se adequar a ela, como em qualquer outra religião. Ok, gente? Grande abraço a todos. Fica aí a nossa reflexão sobre o assunto. Espero que você tenha entendido, ainda que não aceite, mas que tenha entendido.
e agradeço pela sua atenção. Espero que você curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Ok? Grande abraço a todos.